Bem, sou Carlos Hertel e mais uma vez estamos aqui de volta para a gente dar continuidade aos nossos estudos a respeito do fim dos tempos. No episódio anterior, no estudo anterior, nós estávamos falando sobre exatamente a primeira parte do reino milenar, né, destacando realmente como seria a questão dos crentes que ressuscitariam e governariam com Cristo. Nesse episódio de hoje, eu intitulei o nome de As Bênçãos de Jesus durante o Milênio. Nós vamos falar rapidamente sobre as bênçãos que os que participarem do Milênio, né, viverão algumas profecias bíblicas relacionadas a isso, ok? Vamos lá então para começarmos. Haverá bênçãos físicas concedidas por Jesus. O milênio realmente ele garante promessa, né, cumprimento de parte das promessas bíblicas que os judeus, inclusive, esperavam na época de Cristo, e esperam até hoje, mas que em um primeiro momento acontecerá na instauração do reino, onde Cristo reinará a partir de Israel e governará o mundo inteiro. Por isso que nós temos o projeto hoje, que é chamado de Anticristo, porque é a ideia de que Cristo virá para governar. Só que antes de Cristo verdadeiro virá o falso Cristo, né? Então, nesse momento em que há o início do milênio, o povo então começa a desfrutar de algo nunca na história da humanidade teria acontecido, ou seja, de um momento de paz, de prosperidade. Vamos ver algumas dessas bênçãos? Primeiro, as pessoas viverão em um ambiente abençoado e muito melhorado do que temos hoje. Embora seja um contexto, digamos, apocalíptico, né, onde haverá consequências na natureza, terão, antes a gente viu terremotos, né, maremotos, problemas diversos, água, contaminação. Nesse período do milênio será um reino onde o Cristo se manifestará fisicamente, e a partir de Jerusalém governará o mundo inteiro. Essa é a interpretação literal. Ou seja, em Isaías, verso 35, verso 1 a 2, fala sobre isso. Isaías, capítulo 35, versos 1 e 2. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-lhes a glória do Líbano, esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Então, haverá um ambiente abençoado. Outra questão, haverá chuva e abundância e alimentos em abundância. Também é promessa do Senhor. Também em Isaías, o profeta, nos versos 23, 24, capítulo 30, diz o seguinte, Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeaste a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha. Que coisa linda, né? Ou seja, muita chuva no tempo certo, sem grandes tempestades, sem grandes tormentas, sem rebelião da natureza, porque durante o milênio será um governo de paz, um governo de Deus na terra. Em terceiro lugar, os animais viverão em harmonia entre si e com as pessoas, ok? Então diz o texto também da profecia, que é uma profecia guardada para o cumprimento, que o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado. E o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vara e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. Olha só que descrição de paz entre os animais, né, entre os seres humanos. Isaías capítulo 11, versos 6 a 7. Outra questão também muito importante é que as pessoas viverão por mais tempo. Bem, o período é de 1000 anos, a gente está entendendo que é um período realmente que simbolicamente de 1000 anos, né? Não importa que seja realmente literalmente 1000 anos, mas será um período extenso, né? Então esse período, seja ele de 1000 anos, haverá pessoas também que viverão muitos anos. Diz o texto em Isaías também, 65, verso 20,
né? Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 anos será praticamente maldito, né? Diz o texto da palavra do Senhor, será maldito. Outra questão importante é que problemas físicos e enfermidades serão totalmente sanados. Naquele dia, diz o texto da palavra, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres, já da escuridão e das trevas, as verão. Isaías 29, 18. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque o povo que habita nela perdoa-lhes a sua iniquidade. Isaías 33, verso 24. Outra questão importante, também significativa, dentre várias outras aqui, é que as pessoas viverão em prosperidade e felizes. Jeremias 31, o profeta, né, falava sobre isso no capítulo 31, versos 12 e 14. Jeremias destaca, hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança e também os jovens, os velhos. Tornarei o pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Então Cristo instituirá um governo perfeito, exemplar. Ou seja, o que deveria ter sido feito pelos anteriores, né, pelos reis, pelos líderes que ele escolheu durante a história, e que não foi possível nós vermos acontecer na história, né, do povo de Deus, agora acontecerá no milênio. Ou seja, seguem aqui 5 características agora bem relacionadas a essa questão, ou seja, da representatividade do reino, do governo de Cristo aqui na Terra. A primeira delas, o reinado de Cristo vai abranger toda a Terra, ou seja, haverá um governo único. O que o anticristo vai organizar, o que o anticristo vai chegar antes de Cristo e vai tentar organizar, é com a força da astúcia humana, do engodo, da mentira, né? Vai levar as pessoas ao domínio total, ao controle total. Tudo que se fala hoje em termos de teorias da conspiração, de projetos do governo único, né, da nova ordem mundial, tudo está girando em controle único. Então haverá um governo único que controlar todo mundo de forma única, só que através do medo, através da opressão, através da vigilância. Só que diz a palavra do Senhor que o governo do Senhor no milênio será também um governo único, mas um governo diferente, sem opressão, com liberdade. Tanta liberdade que mais na frente nós veremos que ao final do milênio haverá ainda, o diabo vai ser livre novamente, vai ser liberto de onde ele estava retido, e ele vai se levantar para fazer uma rebelião, levando para a última batalha chamada Armagedon. Então as pessoas não serão enganadas mais pelos políticos, por líderes religiosos, por líderes políticos e outros segmentos também da sociedade, mas serão tratados diretamente pelo governo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aqui na Terra. Diz o seguinte, o Salmo 2, versos 6 a 9, diz assim, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara e ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Foi-lhe dado domínio, Daniel agora, capítulo 7, verso 14, diz o seguinte, foi-lhe dado domínio e glória do seu reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse texto fala também da passagem messiânica, e aqui a gente pode adotá-lo, né, para representar como será esse reino milenar. Outra questão também, outro critério, né, outra ideia representativa, é que Jerusalém será a sede do reino mundial do Senhor Jesus. Tem vários textos aqui, eu vou ler apenas uma parte deles, assim, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isaías, versos 2, de 2 a 4, e também outros textos.
também haverá, de Jerusalém, Jesus governará no trono de Davi, dentro da linhagem do trono de Davi, representando assim o cumprimento das Escrituras. Olha só o que diz a palavra também. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei, que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Jeremias, capítulo 23, versos 5 a 6. Ainda, na questão final aqui desses critérios, o governo será perfeito, diz a palavra do Senhor. Em Isaías, capítulo 9, versos 6 a 7, o profeta descreve como seria essa presença do Rei da Paz verdadeiramente cumprida aqui no reino milenar, tá ok? Lembrando que isso é uma aplicação teológica que se faz ao reino milenar, uma vez isso não se cumpriu do ponto de vista humano, quando Cristo veio e instituiu o reino de Deus. Agora como reino dos céus, ele vem agora de forma vívida, de forma clara, juntamente com seus anjos, e agora ele então reina sobre essa cidade, sobre o mundo, né? Porque diz assim o texto, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa palavra, do ponto de vista escatológico, né, ela se cumprirá também no milênio, mas se cumpriu do ponto de vista da manifestação do poder de Deus em Cristo Jesus, na vinda de Cristo Jesus à Terra, mas se cumprirá ainda mais literalmente na época do milênio. Outra questão pendente aqui é que o reinado de Cristo trará paz duradoura para todo mundo durante esse período do milênio. Malaquias, capítulo 4, versos 3 a 4, diz assim, Miqueias, diz assim, ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em rélias de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Olha só que maravilha! Haverá paz durante o período de 1000 anos, por isso milênio é o governo perfeito de Deus na terra entre os homens, ou seja, o governo que os homens deveriam ter instituído, né, através do poder de Deus, através do relacionamento com Deus, mas que o inimigo não permitiu por conta da sua tirania entre os homens. E finalmente, Cristo vai conceder bênçãos espirituais também a todas as nações, né? Não é de se admirar, por exemplo, que o profeta Isaías já declare no texto de Isaías 11, verso 9, diz assim, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Né? Então, que bênçãos espirituais nós vamos ver nesse período, bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais a gente verá no próximo bloco, né? No próximo parte, já estamos chegando na parte final, das partes finais do estudo dos fins dos tempos, e vamos no próximo bloco falar sobre isso, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo encontro, a gente conversa mais um pouquinho sobre o fim dos tempos.